A presidente do CSA, Miriam Monte, se pronunciou sobre o confronto contra o Vasco na Copa do Brasil, marcou uma entrevista coletiva para falar sobre as finanças do clube e Gustavinho rescindiu com o CSA. A gente te explica. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo, todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Agora vamos embora pro vídeo, porque Miriam Monte deu uma entrevista à rádio CBN e falou sobre o confronto contra o Vasco. E até deu uma polêmicazinha, né, com o vídeo que mostrou da presidente comemorando, não, enfim, aqui ela consegue explicar melhor o que é que ela achou aí do confronto sobre o sorteio da Copa do Brasil e ter dado o Vasco da Gama, e também fala outras coisas mais, né? Aqui no aeroporto eu encontrei a presidente Miriam Monte, que daqui a pouco o elenco azulino está embarcando, né, para Maceió. Presidente, boa tarde, bom dia na verdade, né, bom almoço, né, bom dia, boa tarde. A senhora ontem esteve na sede da CBF, acompanhou o sorteio. O que é que você achou do adversário? Acompanhou de perto? Também vibrou bastante, né, por esse momento do Centro Esportivo Alagoano, e depois voltou para São Paulo e o CSA vencendo o São Bernardo pelo placar 3-1. Queria que a senhora falasse um pouco desse momento de ontem. Pois é, ontem foi um dia muito especial, eu acho que para todos os azulinos, para mim também, principalmente. Pude estar presente lá na sede da CBF, conheci pessoalmente o presidente Samir Chaud, estava lá o nosso presidente da Federação Alagoana, Felipe Feijó, estava também Mário Marroquinho, presidente do CRB, e os diretores de Jair Lessa e Ender Borges também estavam acompanhando o sorteio. Foi, assim, muito positiva, eu vibrei bastante, tá? Porque o CSA vai enfrentar um grande adversário. E o torcedor azulino merece esse espetáculo, porque a gente sabe que vai entrar, vai ter todas as dificuldades de você enfrentar um Vasco, mas é um clube muito querido nacionalmente, com expressividade de público, então isso traz uma certeza de que a gente vai ter casa cheia. É importante isso, principalmente para o CSA. O CSA, a gente precisa lembrar, e eu bato sempre nessa tecla, de que o CSA hoje ele vive 100% dos recursos que vêm do próprio futebol, das premiações, dos patrocínios públicos e privados, e evidentemente da receita de bilheteria e do sócio-torcedor. Então, quando a gente tem a perspectiva de ter casa cheia, de ter um evento esportivo assim de expressão nacional, que sabe que vai ter a visibilidade, quem sabe atrair inclusive novos patrocínios, em decorrência desse jogo. Então a gente precisa realmente celebrar, vibrar. Foi sorte, sim, né? Pegar um clube de tradição como o Vasco, e eu tenho certeza que o torcedor azulino também gostou. Mas ela fala também do planejamento do CSA, né, da Série C, da importância da vitória de ontem, da identificação desse grupo, né, com o próprio CSA, né, com o clube. Mas aqui vamos se ater ao nosso tema, né, que é a Copa do Brasil, mas também ela falou algo importante, né, que é uma coletiva para falar de dinheiro, né, de finanças. Porque o CSA recebeu muito dinheiro em premiações, mas o torcedor também quer ficar um pouco a par, né, de como está sendo gasto, né, com o que o CSA gasta, o que o CSA tem de conta, né? Mas a Miriam, ela fala um pouco mais e fala de uma coletiva de imprensa. O microfone é seu, presidente. Muito obrigada, e eu vou pedir aqui para a Nação Azulina, vou convocar. O próximo jogo em casa é contra o Floresta. A gente precisa realmente lotar o Repelé. A gente sabe, infelizmente, que temos uma limitação numérica, né? Hoje nós temos cerca de 5 mil torcedores. Quando a gente comercializa, no máximo a gente comercializa 5 mil ingressos, mas eu espero realmente que a gente esgote os ingressos, porque a gente precisa de receita, a gente precisa de renda, a gente precisa pagar premiação. Inclusive estamos até pensando em desenvolver uma participação especial do torcedor. A gente precisa de receita, precisa impulsionar o time, tá? As despesas são muito grandes.
E nos próximos dias, nós vamos estar realmente fazendo aquela coletiva de imprensa junto com as representantes da nossa contabilidade. O portal da transparência vai acontecer, nós vamos mostrar realmente os números, os dados da nossa gestão. E eu gripei, viu, com essa mudança de clima aí. Mas que bom que a gente vai voltar pro nosso Nordeste aí. E tem data já para essa coletiva, presidente, ou ainda não? Está prevista para o dia 11 de junho, tá? Eu vou aguardar, elas estão fechando mais um mês para a gente ver se consegue apresentar o máximo de meses já de 2025. Então tá aí a presidente Miriam Monte, né? Vamos ver o que é que vai acontecer aí nessa coletiva de imprensa, se for possível. Estaremos lá, é um pouco complicado, né, pra gente se deslocar. Há uma limitação, né, pra a imprensa, né, obviamente, que vai estar toda em peso, né, mas se houver a possibilidade, quem sabe, né, a gente não vai lá cobrir, tenta tirar aí algumas palavras aí da própria presidente, né, do departamento de futebol, se estiver presente também. Enfim, vamos ver, vamos conversando, né, daqui para lá. Mas que bom, a gente indo ou não, tem que ter realmente essa coletiva de imprensa. É bom deixar tudo às claras aí com o torcedor que quer estar inteirado, né, quer saber de tudo, como é que tá as finanças do CSA. Vamos aguardar um pouco mais. E aqui a Miriam Monte fala um pouco mais sobre essa questão, né, também do Vasco da Gama. Eu acho que sim, foi algo a se comemorar. Das equipes que tinham ali disponíveis para você pegar, ninguém queria pegar Palmeiras, ninguém queria pegar Flamengo, e o CRB, os torcedores do CRB pelo menos, né, que eu conversei, não queriam pegar o Cruzeiro, né, que hoje tá numa ascensão, tá num momento em que tá jogando um dos melhores futebols aí do país, então ninguém queria pegar. A equipe do Vasco, como a gente mostrou aqui, é uma equipe que está oscilando. O Fernando Diniz é um técnico que precisa de tempo para poder implementar o seu modelo de jogo. É muito bonito de ver, mas precisa de tempo para ele conseguir fazer com que os jogadores consigam assimilar isso. E contra o CSA ele vai ter esse tempo, porque a Série A vai paralisar, né, por conta do Super Mundial. Então ele vai ter esse tempo aí para trabalhar, para treinar o time. Deve haver aí alguns amistosos para ele conseguir trabalhar melhor. Então talvez o Vasco de hoje, quando for jogar contra o CSA, seja um Vasco diferente, mas nesse momento é sim um adversário acessível. Aí se pergunta muito, né, de mando de campo, né? Eu ia colocar isso daí também no título ou na thumb, mas a presidente, ela não toca nesse assunto. Então, eu não posso colocar algo no título, na thumb, se eu não tenho a resposta. Agora, o que dá a entender é que o CSA não vai vender o mando de campo. Ela tem essa preocupação do CSA lotar. E eu acho que com o Vasco, e aí é outro ponto de quando ela fala em sorte, o Vasco também é um clube que tem torcida aqui no estado. Pode atrair mais gente ao estádio, além da torcida do CSA. É um clube que teria um apelo maior do que talvez um Cruzeiro, né, do que talvez outros, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, até mais que o próprio Grêmio. É sim, quando ela fala em sorte, é muito nesse sentido. Paulo, mas você acha certo vender ou não o mando de campo? Aí é uma situação para a gente conversar depois, né, quando tiverem informações mais concretas. Hoje eu ainda não tenho uma opinião 100% formada. Como torcedor e como profissional, eu adoraria fazer um Vasco e CSA de lá do estádio. Adoraria assistir, né? A gente paga o sócio pra isso. O torcedor paga o sócio pra isso. E deixando bem claro, eu sou sócio também, tá? Eu também contribuo lá com o CSA, ajudo o CSA dessa forma. Então, a gente adoraria ver dentro de campo. Agora, também tem um lado empresarial que a gente tem que colocar na conta. O que eu posso falar é que eu acho que o CSA tem que estar aberto a escutar. Né? Vai que vem uma proposta aí de 6 milhões. A premiação é 4. Então você dá aquela balançada. Agora, eu, como torcedor, adoraria ver CSA e Vasco dentro do estádio. Se for para escolher, eu adoraria ver, assistir, ir a esse jogo e acompanhar esse jogão de futebol. Né? Agora, só pra gente encerrar aqui, trazer a informação do Gustavinho, porque apareceu, né, saiu aí rodando nos grupos de WhatsApp, né, essa imagem da rescisão do Gustavinho, né, no bid, e as páginas do CSA, né, obviamente, fizeram um trabalho excelente e perguntaram, que é esse o correto a se fazer, né, a comunicação do CSA
deu a resposta que foi a seguinte, explicando a situação do Gustavinho. A janela abriu ontem, segunda-feira, e segue aberta até o dia 10 desse mês de junho. Uma janela muito curtinha. O contrato dele acaba justamente neste dia. Para aproveitar a janela e continuar com ele à disposição, antecipou em alguns dias e um novo será assinado, um novo contrato será assinado com o Gustavinho. E ele será regularizado de novo antes do dia 10. Então, o Gustavinho permanece, pelo menos por enquanto, o que está aqui sendo dito, o Gustavinho permanece no CSA. O que aconteceu foi um ajuste, né? O Gustavinho tinha um contrato, agora vai ser assinado um outro, lembrando que ele pertence ao Vila Nova. Então é isso, os jogadores já chegaram aqui a Maceió, os reforços já estão aqui em Maceió, já começaram a fazer os trabalhos, né? Amanhã devem ser integrados aí ao restante do grupo e o CSA se prepara para o jogo, mais uma decisão contra o América de Natal, né, no sábado, vai definir aí a sua vida na Copa do Nordeste. O CSA pode ficar até na vice-colocação e aí pegaria em jogo único na próxima fase o Ferroviário. É isso que o Azulão do Mutange vai buscar aí nesse final de semana. Amanhã tem um jogo atrasado entre Bahia e Confiança, a gente vai ficar de olho aqui para trazer para vocês, né? O CSA é um forte interessado aí nesse resultado mesmo sem jogar. O CSA passando de fase, tem aí mais R$500 mil, se eu não estiver enganado, né, na conta do Centro Esportivo Alagoano. Então, vamos aguardar. Tranquilo, meu povo? Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo, todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.